É quase final do ano já, né? E os esquemas que muitos de nós usam para ler a Bíblia toda no final do ano começa a chegar ao fim, né? E no que eu uso, no que eu estou usando, essa semana eu estava lendo o livro de Filipenses e eu queria falar sobre isso. Filipenses 1, verso 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e os diáconos. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse versículo 1, em particular, como uma introdução, né, a essa grande epístola. Há um consenso geral de que de todas as cartas do apóstolo Paulo, é óbvio que o apóstolo Paulo escreveu mais cartas do que chegou a nós. Chegou a nós aquilo que aprouve Deus ao inspirá-lo, fazer disso as Escrituras Sagradas para sempre. Então há um consenso geral de que todas as cartas de Paulo que sobreviveram, não é, pela vontade de Deus, esta epístola, essa carta em particular, tem certas qualidades que tornam Filipenses uma carta única. Eu gosto de frases, ou seja, de pequenas frases que sintetizam algo maior, não é, que nos faça pensar. E o livro de Filipenses é, de toda a Bíblia, apesar de só ter 4 capítulos, o que mais tem pequenas frases que sintetizam coisas maravilhosas, não é, do Evangelho. E essa carta é uma carta entusiástica, é uma carta cheia de entusiasmo, ela é alegre. O apóstolo escreveu a mais alegre, a mais entusiasmada entre todas as que ele escreveu e que chegaram a nós. Então há um tom de felicidade em Filipenses, há um tom de alegria em Filipenses, e não é que não esteja presente essa alegria, esse deleite, esse gozo em Cristo em todas as cartas do apóstolo Paulo, mas aqui é simplesmente extraordinário como essas coisas se mostram. Então, embora o apóstolo Paulo vai colocar algumas advertências para esta igreja, não parece haver nenhum motivo para repreender a igreja dos filipenses. Apesar de sempre haver edificações necessárias, palavras de atenção e despertamento, não há nenhum motivo específico para repreender essa igreja, como você vê em muitas outras cartas, não é? Então o relacionamento entre Paulo e os filipenses era ótimo, não era muito cordial. Paulo amava muito os filipenses e Paulo era correspondido. Nós sabemos o quanto Paulo nem sempre foi correspondido. Ele vai dizer aos Gálatas: por acaso eu me tornei inimigo de vocês dizendo a verdade? Ou ele vai falar sobre os coríntios: olha, muitos aí dizem que eu sou forte nas cartas, mas minha presença é desprezível. Você vê que havia problemas, mas não aqui. O relacionamento entre Paulo e os filipenses era cordial, nenhuma das coisas desagradáveis, infelizes que aconteceram, por exemplo, em Corinto, aconteceu aqui, ou que aconteceram na igreja dos Gálatas. Então a situação era especial, de alegria e de uma comunhão e de uma harmonia. O apóstolo escrevia com o coração cheio de alegria. Você sente a alegria fluindo do coração de Paulo, mas nós não iremos apenas considerar essa epístola com esse espírito intrínseco, mas sim porque ela fala conosco agora. Nós nos maravilhamos no relacionamento de Paulo com os irmãos dele e nosso em Filipos, mas ele fala diretamente conosco também. Certamente essa é uma das coisas mais proeminentes das Escrituras Sagradas. Pena que muitos cristãos, quando falam para você assim, Deus ainda fala hoje, eles não estão falando sobre a Bíblia, estão falando sobre impressões, sensações, e é exatamente como Deus não fala com eles. Todas as nossas sensações, impressões, se eu estou sentindo uma paz nisso, estou sentindo uma direção naquilo, não passa de engano. Então, certamente, essa é uma das coisas mais proeminentes das Escrituras e totalmente exclusivo dela.
uma carta escrita por motivos mais ou menos pessoais tem uma aplicação universal para todos aqueles que na história estarão em Cristo ou estão em Cristo agora, tanto tempo depois, e vão estar no futuro, não importa como o mundo esteja. Então isso se deve não apenas ao fato de que a verdade é imutável, e isso é uma das razões. Deus não muda, portanto as mudanças do mundo, aparentes mudanças, já que o homem está no mesmo lugar, né, ele está andando em círculos, não afetam, mas também porque as leis da vida espiritual nunca mudam. Deus estabeleceu leis da vida espiritual para a alma, como Ele estabeleceu leis físicas para o nosso mundo físico. As leis físicas para os nossos corpos, que estavam valendo para os filipenses, estavam valendo para nós. A lei da gravidade, todas as leis no mundo físico, elas não mudam de tempo. Olha, agora sai uma nova constituição das leis físicas, e agora tudo mudou. Não, continua mesmo. A mesma coisa acontece também com todas as leis de Deus para a nossa alma. Não é? Então, variações ocorrem, certas manifestações de condições, mas elas nunca mudam. Deus nunca muda, as leis espirituais para a nossa alma nunca mudam, e é por isso que os conselhos dados nas epístolas do Novo Testamento são tão apropriados e aplicáveis hoje quanto foram no momento em que foram escritas. Então, essas cartas, em primeira instância, são mandadas para pessoas específicas, numa determinada situação específica, mas ela, ao mesmo tempo, é exatamente aquilo que nós precisamos séculos depois. É por isso que a Bíblia é de vital importância na vida do cristão. Nós não temos nada para ouvir neste mundo que seja luz, que venha dos nossos próprios corações, nossas próprias mentes, da mente de qualquer homem. Realmente, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tire isso e você vai estar na escuridão. Saia um pouco da Bíblia e você já está em terreno escorregadio, e você já está andando em escuridão. Então, qualquer experiência concebível que o cristão deve enfrentar já foi tratada nas Escrituras. Alguém vai dizer assim, não, eu estou com um problema que é único. Não é verdade, esse problema já foi tratado nas Escrituras. Não há nada que possamos experimentar na vida que não seja tratado nas Escrituras. De tal maneira que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é suficiente para a vida e a piedade. Então não existe uma nova experiência no reino do Espírito. Não existe algo novo que faça com que outra coisa, da mesma maneira como eu estava dizendo que não existe nenhuma lei física nova, desde que Deus estabeleceu o nosso mundo físico. Então não existe nenhuma experiência no reino do Espírito que encontraremos sem recursos na Bíblia. Todas as experiências que nós vamos ter no mundo, do início ao fim, estão aqui. Essas leis permanecem, essas leis são tão permanentes quanto as leis da física, e o que o apóstolo tinha a dizer, então, a igreja de Filipos, há tanto tempo, nos oferece uma mensagem convincente, pertinente para hoje, e totalmente necessária, eu diria até desesperadamente necessária. Então, consideremos, em primeiro lugar, algo do contexto dessa epístola que todos nós conhecemos. Filipos foi a primeira cidade do continente europeu onde o evangelho de Jesus Cristo foi pregado. Nós temos uma ligação direta com Filipos, não é? Porque é assim que o evangelho chega na Europa, e foram os europeus que vieram para o novo mundo trazendo o evangelho. Então esse é o primeiro núcleo do evangelho na Europa que vai chegar até nós. De alguma maneira, todos nós somos filhos da igreja de Filipenses, e ela é a primeira
cidade, então, do continente europeu. Em Atos 16, a gente encontra um relato interessante e surpreendente de Paulo, que tinha andado de uma costa do mar a outra, procurando oportunidade para pregar o evangelho, e não encontrava nada, e ele fez uma viagem longa. Naqueles dias, as viagens não eram feitas em estradas, e podia parar em hotel para descansar. As viagens, como as de Paulo, eram perigosas, não é? As estradas não tinham proteção adequada, e você tinha que dormir acampando em lugares. Você andava léguas e de repente chegava a noite, você tinha que dormir. E depois de uma costa do mar a outra, sem encontrar nada, nenhuma porta aberta, Paulo, dormindo, teve um sonho, e um homem da Macedônia, um macedônio, disse: passa a Macedônia e ajude-nos. E foi assim que o evangelho chegou na Europa. Então, em seguida, a gente lê que Paulo e Silas foram, conforme Deus os direcionou, e eles encontraram um pequeno grupo de mulheres que se reuniam na beira do rio para orar. Então, é um pequeno núcleo, a gente podia já dizer, piedoso. Eles não conheciam o evangelho, mas eles conheciam o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e havia, por eles se reunirem assim, num dia de sábado, é evidente que não havia ainda uma sinagoga, né? E a gente vê como já havia esse grupo, de alguma maneira, mais sensível às coisas de Deus, apesar de não conhecerem o Evangelho. Então, Paulo sempre foi assim. Paulo sempre procurou a oportunidade onde ele via que Deus estava agindo. Paulo sempre chegava numa cidade, ele pregava numa sinagoga, e sempre havia problemas, né? Alguns ouviam, alguns ficavam furiosos e não aceitavam. Em vez de Paulo estabelecer um debate sem fim, Paulo logo percebia em quem o Espírito Santo estava agindo, ou seja, estava receptivo, e quem não estava. Ele não ficava ali, ele pegava essas pessoas receptivas e começava, levava elas para algum lugar, as interessadas. Não é totalmente inútil você continuar falando a respeito de quem não está interessado, né, a respeito do Evangelho. Então, a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, que era uma vendedora de púrpura de Tiatira, mas que estava lá morando em Filipos, e aquele foi o núcleo inicial dessa igreja. Todos nós conhecemos essa história, que se junta à história de uma menina escrava que era possuída por demônios e que era usada lendo a sorte das pessoas, lendo o futuro. E essa menina começou a seguir Paulo e Silas em Filipos, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que anunciam o caminho da verdade. E nós somos informados que um dia Paulo ficou tão comovido em seu espírito ao ver aquela garota oprimida e sendo usada por aqueles homens cruéis que eram donos dela como escrava, que Paulo se voltou e repreendeu o demônio daquela menina, e em vez de haver alguma alegria por ela ficar liberta e curada, os donos ficaram furiosos porque ela dava dinheiro. Era uma maneira que eles exploravam aquela menina escrava para ganhar dinheiro. Então eles levaram Paulo e Silas no mercado. Nós já falamos que o mercado, ágora, né, era onde acontecia tudo, onde tinha venda, era onde ia fazer os negócios financeiros, né, como banco, era onde os filósofos debatiam, era onde você comprava o que você precisava. Então o mercado era algo muito maior do que é hoje, né? Só um lugar de comprar algumas coisas. E quando eles levaram eles ao mercado e entregaram aos governantes da cidade, eles foram presos, e nós sabemos que Paulo e Silas foram severamente e brutalmente chicoteados, e foram presos em troncos, e meia-noite, numa prisão romana brutal, né? Por acaso, a prisão de Filipos, até hoje nós temos imagem dela, de pedra, um lugar frio, que à noite ficava sob escuridão total. E Paulo e Silas, acorrentado com seus pés em troncos, com as costas todas
em carne viva, eles, meia-noite, começaram a cantar, e enquanto eles estavam cantando, houve um grande terremoto. É um milagre, porque o terremoto ele abriu todas as portas, quebrou todas as correntes, mas não matou ninguém. E o carcereiro, quando viu que todos os presos estavam soltos, enfim, que as portas tinham sido abertas, e ele resolveu se suicidar, porque o carcereiro era responsável pelos prisioneiros e não havia nenhuma desculpa. Era condenado à morte se houvesse fuga, sim. Quando ele estava pronto para se suicidar com a sua espada, lá da escuridão, a voz de Paulo disse: não faças mal, não faças nenhum mal a você mesmo, nós estamos todos aqui. Eu acho isso outro milagre, dentre o milagre do terremoto, que só quebrou cadeias e abriu portas e não matou ninguém. O segundo milagre, eu acho que é que nenhum preso fugiu, não é? Todos os presos, apesar de estarem livres no meio da escuridão da noite, ficaram lá. Então esse homem caiu aos pés de Paulo e Silas e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo dá uma resposta imortal. Todo mundo conhece a resposta do apóstolo Paulo, aquele homem. Eu acho difícil imaginar que, quando Paulo respondeu a simples pergunta do carcereiro, ele pensou que essa frase ia ficar para sempre, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Então esse homem e toda a sua família foram salvos, eles foram batizados e se regozijaram em Deus. E Paulo e Silas, após trocarem algumas palavras com os magistrados que tentaram soltar eles assim, meio que na calada da noite, foram confrontados com o fato de que eles eram cidadãos romanos, e um cidadão romano jamais poderia ser espancado sem um julgamento, e nada disso tinha sido feito. Eles não achavam que Paulo fosse um cidadão romano, e então assim foi estabelecida essa igreja, e Paulo agora está escrevendo uma carta para ela. Da mesma forma, é de vital importância lembrar que, ao escrever essa carta, Paulo estava de novo preso. Então, é maravilhoso como Deus usou Paulo para, por exemplo, a igreja nascer em Éfeso. Mas você vê que é maravilhoso a maneira com que Deus usou Paulo para a igreja dos Filipenses existirem. E, novamente, Paulo está na cadeia. Isso era quase que uma rotina na vida de Paulo, não é? E foi de lá da cadeia que ele escreveu essa carta. E é de vital importância lembrarmos que as condições dele eram péssimas quando ele está escrevendo. Ele está numa prisão romana, numa masmorra, né, acorrentado a soldados romanos. E em Atos a gente lê como isso aconteceu, como ele foi preso, aquela viagem extraordinária a Roma, e como o navio afundou, como eles, através do apóstolo Paulo, ninguém morreu, todos ficaram no navio, porque Deus disse a Paulo para eles ficarem no navio, que o navio ia se perder, mas ninguém morreria se ficasse no navio. Todas essas coisas extraordinárias aconteceram. Nós sabemos depois que ele vai para uma ilha, uma cobra morde o apóstolo Paulo. É uma história incrível, mas finalmente ele estava lá em Roma como um prisioneiro acorrentado, e ele está escrevendo para esta igreja que havia nascido décadas antes, através de todas aquelas histórias que a gente conhece. Então ele teve um motivo especial para escrever essa carta, uma carta única. Como eu disse, não há um problema específico que o apóstolo Paulo quer tratar, e a igreja em Filipos havia enviado uma doação para ele, porque Paulo ficou preso muito tempo, e não era como agora, não havia nenhum meio de comunicação, não havia nenhum lugar. Ele foi preso, ele simplesmente sumiu no Império Romano. Ninguém sabia onde o apóstolo Paulo estava, e apesar disso, nenhuma igreja estabeleceu uma busca, mas a igreja dos Filipenses não descansaram enquanto não localizaram onde o apóstolo Paulo estava, até que encontraram ele preso, e a igreja em Filipos havia então enviado uma doação para ele, e fizeram através de um homem que nós conhecemos, Epafrodito,
ele menciona no capítulo 2, e esse homem adoeceu gravemente. Você vê Paulo falando como eles perderam a esperança, acharam que Epafrodito ia morrer, mas para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza, Deus restabeleceu a saúde aos poucos dele, e agora Epafrodito, que tinha sido assim, tinha sua saúde restabelecida, voltou para Filipos, que tinha enviado ele com a carta que nós temos. Então, nós podemos imaginar Epafrodito voltando depois de tanto tempo, a igreja finalmente tendo notícias do apóstolo Paulo. Paulo tinha recebido os suprimentos da igreja, casaco, roupas, tudo que era necessário, pelo menos para um tempo, recursos financeiros. E Paulo escreve essa carta num contexto de manifestar sua gratidão e cuidado da igreja dos filipenses com ele. Então, esse é o contexto que nós já conhecemos. Então, é uma carta extraordinária, cheia de histórias pessoais, cheia de histórias maravilhosas de como Deus faz propagar o evangelho no mundo pagão como aquele. E o tema expresso da carta, então, é a alegria em Cristo. É aquilo que Pedro disse, que vocês não vendo o amais, e não o vendo agora, tendes nele uma alegria indizível e cheia de glória. Nós temos que lembrar sempre que essas pessoas são como nós, elas nunca tinham visto Cristo. Elas foram salvas pela pregação da verdade através dos apóstolos, que é o Novo Testamento. Então, a carta é sobre a alegria em Cristo, e se nós pudéssemos dizer de outra forma, é como alegrar-se no Senhor. E ao entrarmos na carta, a gente observa que Paulo insiste nisso, todo o tempo. Então, por exemplo, no início do capítulo 3, ele diz, alegrai-vos no Senhor. E mais tarde, no capítulo 4, ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, alegrem-se. Então, essa é uma palavra que vai permanecer na carta o tempo todo, e se nós quisermos e preferirmos olhar de um outro ângulo para a carta, a gente pode dizer que esta carta, talvez mais explicitamente do que qualquer outra, mostra o poder do Evangelho em Jesus Cristo. Paulo vai dizer nessa carta, olha o que o poder do Evangelho faz, olha o que o poder do Evangelho faz em todas as condições, olha o que o poder do Evangelho faz em todas as circunstâncias, olha o que o poder do Evangelho faz em todas as pessoas, de todas as classes, de todos os temperamentos, com todo tipo diferente de experiências difíceis na vida. Então, ela nos mostra uma forma muito concreta e prática de que o Evangelho de Cristo pode realmente fazer, e nunca menos do que isso. Então, este não é um tratado teórico. A carta aos Filipenses, eu diria que é uma exposição prática do Evangelho. De certa forma, Paulo é mais pessoal nessa carta do que qualquer outra carta. Não é? Ele tem uma proximidade imensa com essas pessoas, e ele é mais pessoal aqui do que em qualquer outro lugar. Então, embora Paulo fale muito sobre si mesmo, aqui ele oferece uma exposição surpreendente do que o Evangelho faz. Não é sobre ele, apesar de falar muito a respeito dele, mas não só isso, ao mesmo tempo ele nos mostra claramente o que o Evangelho pode fazer na vida da comunidade, como o Evangelho afeta profundamente a vida pessoal, a vida interior, ele afeta profundamente a vida da comunidade. Então, porque ao lermos essa carta, a gente descobre que o apóstolo não está apenas descrevendo a si mesmo. Ele não está falando sobre coisas que aconteceu com ele, que é uma experiência única, que é só porque ele é Paulo. Ele está sempre falando a respeito, descrevendo o estado da igreja dos Filipos e dizendo que isso é o que o Evangelho faz em todas as pessoas que realmente são chamadas. Então, ele amava aquela igreja por causa do seu estado e situação atual. Ele tinha por ela uma relação em que você vê, ele não tem que mandar repreensões específicas. Ele amava aquela igreja por causa da sua natureza harmoniosa, por causa da percepção da felicidade e da alegria em Cristo que aquelas pessoas tinham, e tudo isso por uma só razão, por causa do Evangelho. Não era um espírito de companheirismo, simplesmente um espírito de amizade, era uma coisa que ligava eles profundamente, todos eles e o apóstolo Paulo. Cristo. Então, vamos pensar em Paulo antes da sua
conversão. Nós tentamos imaginar aquele Saulo de Tarso, perseguidor tolo, duro, implacável, aquele homem justo segundo os padrões meramente da lei, né? Um homem que sempre quis viver uma vida correta, extremamente inteligente, profundamente religioso. E imagine um homem assim, com todos essas características, completamente apaixonado. Então a Bíblia diz que ele respirava ódio, morte e ameaça contra a igreja. E vamos pensar sobre esse espírito de ódio que moveu ele durante o tempo que ele perseguiu a igreja. E Paulo é uma declaração do que o Evangelho faz, da transformação que o Evangelho faz na vida de um homem. Agora, pensa na igreja dos Filipenses. Então, ela era composta de homens como carcereiro, um homem brutal que passou a vida torturando gente, espancando gente até a morte, agindo das formas mais brutais que nós podemos imaginar. Então, era um dos membros da igreja. Agora, uma pessoa totalmente que vivia uma vida de violência, mas agora eles e outros provavelmente piores do que ele, todos eram membros dessa igreja. E considere a maneira como Paulo os ama, o que Paulo diz a respeito deles, de Lídia, da menina que é escrava. Tudo isso é apenas uma grande demonstração do poder transformador do Evangelho, que cada vez mais as pessoas, num cinismo humanista, não veem como aquilo que o Evangelho faz. E isso, creio, explica claramente por que é importante que a gente considere essa carta junto. Nosso mundo está se tornando cada vez mais parecido com essa antiga sociedade pagã. Essa sociedade não tem nenhuma influência do cristianismo. A nossa ainda tem, mas cada vez mais isso está se dissipando. E a grande questão que preocupa a maioria das pessoas no mundo hoje é que tipo de harmonia, paz, descanso, uma vida livre das circunstâncias tão brutais do nosso mundo, e que traga essa mesma doçura e paz para os relacionamentos pode haver. Existe uma maneira de resolver todas essas animosidades e rivalidades no coração do homem, paixões que fizeram de Paulo aquele brutal perseguidor, paixões que por uma carreira fizeram daquele homem um carcereiro violento. Enfim, existe algo no mundo que pode eliminar aquilo que é como um mar agitado no homem, causa todo o infortúnio no mundo e ameaça e mais miséria do que qualquer tragédia natural pode trazer. Isso é o que o mundo procura agora. De muitas maneiras o mundo está procurando isso agora, e de muitas maneiras as pessoas que se dizem cristãs estão procurando isso também incrivelmente. E é por isso que as pessoas organizam o quê? Conferências, palestras políticas, de autoajuda, psicológicas, todos estão querendo encontrar isso. Então há esses encontros políticos, econômicos, sociais. Agora a igreja cristã anuncia, entre outras coisas, que só existe uma maneira de haver harmonia externa, é quando há harmonia interna. Então afirma que não há nada que possa produzir o estado que as pessoas sonham, um estado de paz, nem individualmente, por isso nem de maneira comunitária. Homens e mulheres, exceto a força do Evangelho, pode fazer isso. E não faz isso a partir de coisas que nós fazemos exteriormente ou produzimos, mesmo que nos juntássemos. Parece que, considerando toda a situação do nosso mundo hoje, não há nada de maior importância do que a vida da igreja dos Filipenses para nós. E ver as dificuldades enfrentadas e resolvidas, as divergências, não
aplacadas, os passados que você, hoje eles lá não usariam essa expressão, mas a gente diria dos passados traumáticos de um homem que teve a criação e se tornou um brutal carcereiro, ou de uma menina que nasceu como escrava e foi explorada a vida inteira. Todos têm um passado difícil. Em outras palavras, nós podemos dizer que os temas da epístola são o seguinte: como triunfar sobre todas as circunstâncias e como viver juntos em harmonia ao triunfar sobre todas as circunstâncias. Como essa harmonia interior produz a comunhão e a harmonia exterior. Então nós podemos ver, mesmo a partir de um breve parte do capítulo 1, que o triunfo sobre as circunstâncias é irrevogavelmente o tema fundamental. Ou seja, se não há na nossa vida um triunfo sobre as circunstâncias, não é o Evangelho que está operando em nós. Se o que acontece em nossas vidas depende das circunstâncias que estão à nossa volta, o Evangelho está fora, está distante, porque o autor da carta está na prisão, e, em certo sentido, ele tem tudo contra ele. Não há nada a favor do apóstolo Paulo. Não é? No entanto, apesar disso, ele escreve uma carta com entusiasmo. Nós sabemos que tem gente que mal consegue viver, que dirá entusiasmo. Mal consegue se arrastar pela vida, que dirá com alegria. E é um triunfo abismal sobre a circunstância. A vida do apóstolo Paulo é uma declaração, é um grito do céu para nós, como as circunstâncias realmente não fazem nenhuma diferença. Se há alguma coisa em nossas vidas que nos levam a não ter esse entusiasmo e essa alegria, certamente não é o que está acontecendo conosco. Não é? Então, agora, existem algumas pessoas que não são amigas da repetição, e elas desprezam aquilo que nós chamaríamos de tautologia. Na lógica proposicional, uma tautologia é uma fórmula proposicional que é verdadeira para todas as possíveis valorações de suas variáveis proposicionais. Então, se houve um homem que continuamente caiu na tautologia, foi Paulo. Ele diz: alegrem-se, diz ele. Novamente digo, alegrem-se. No capítulo 1 ele nos conta como é capaz de triunfar sobre todas as circunstâncias. E depois ele continua repetindo, e finalmente no capítulo 4 ele conclui: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então alguém, um puritano, de uma maneira muito adequada e correta, descreveu isso como a tautologia do fervor. Não é? Em qualquer circunstância, nós vemos o fervor fluindo da vida do apóstolo Paulo, e quem crê no Evangelho se repete pela força que é verdadeiramente fervoroso com essas coisas. Ou seja, quem tem um coração que vê o Evangelho não consegue ficar pouco tempo nisso. Ele aplica realmente isso em todas as situações e vê como isso realmente está por trás de todas as coisas, em todos os sentidos. Então, quem vê o estado do mundo e sabe que esta é a única verdade, tem que repeti-la. Tem que repeti-la continuamente. Não é que eu acho que depois de um tempo há alguma coisa a mais que o Evangelho vai ser a solução para as pessoas. Diz o apóstolo Paulo no capítulo 3, não importo de escrever as mesmas coisas para vocês, porque isso é para a segurança de vocês. Você dizendo, ele diz, não, eu não me importo. O que eu vou falar com vocês sobre o Evangelho? Eu não me importo de repetir, porque essa é a única segurança que vocês têm. Você não precisa ouvir o Evangelho e amanhã precisa de outra coisa, e em algum momento de uma outra coisa. Eu não me importo de escrever as mesmas coisas, porque a segurança, em certo sentido, o apóstolo Pedro quase se desculpa por fazer isso. Em 2 Pedro 1,13 ele diz, pois eu considero justo, enquanto eu estiver neste corpo, enquanto eu ainda estiver vivo, acordá-los, despertá-los
com as mesmas coisas. Ou em outra versão, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Todos os dias, toda vez que eu escrever para vocês, toda vez que eu estiverem com vocês, eu vou despertar a memória de vocês para o Evangelho. Paulo e Pedro estão dizendo o seguinte: nós nunca vamos falar sobre outra coisa. Se vocês tiverem expectativa ao receber uma carta nossa, ou ver nós pregarmos, ouvir uma outra coisa que não é o Evangelho, não, aqui nós temos a tautologia do fervor, você vai ouvir isso aplicado em todas as situações, de novo, e de novo. Por quê? Porque vocês esquecem. Nós sabemos aquela famosa história de que um membro de Lutero falou assim: por que você prega todas as semanas o Evangelho? Lutero disse: porque vocês esquecem, toda semana eu tenho que repetir. Então, se se tratasse de anunciar a verdade do Evangelho a um homem que já havia aprendido de uma vez por todas, seria maravilhoso, não é? A repetição nunca mais seria necessária. Mas, infelizmente, nós nos conhecemos bem o suficiente para entender que podemos ouvir 1000 vezes e amanhã encontrar uma justificativa, uma racionalização para as nossas vidas, vinda de outro lugar que não é o Evangelho. O Evangelho não nos dá nenhuma fuga, não é, para falarmos sobre a nossa miséria ou sobre nossas circunstâncias que abafaram o resultado e a alegria que o Evangelho produz. Mas se você esquece o Evangelho, logo você começa a repetir o que o mundo está dizendo. E é por isso que o apóstolo Paulo continua a repetir, porque sabe, saber triunfar sobre as circunstâncias é algo fundamental. Paulo não está falando sobre você alegrar-se sempre e ter um gozo em Cristo, um entusiasmo e um fervor, simplesmente porque isso é uma maneira melhor de se viver. Ele está pensando em coisas maiores e como isso é totalmente necessário. Você não precisa se lembrar das condições em que nos encontramos. Todos nós temos consciência de quão duro o mundo é, a vida é, e a coisa mais trágica é quando um ser humano realmente acredita que outros seres humanos estão experimentando coisas diferentes e ele acha que a vida dele realmente tem mais tristezas, mais aflições e circunstâncias que a vida de outras pessoas. Por isso ele tem uma desculpa ao olhar para a sua própria vida para dizer as razões pelas quais Cristo não é a sua alegria. Então nós não sabemos o que vai acontecer, nós não temos a menor ideia do que vai acontecer amanhã e nós não temos fugas para dar às pessoas, mas eu sei, em nome do Evangelho de Cristo, que se o fogo da verdade que operou em Paulo e a igreja de Filipos está em nós, ou seja, a presença do Espírito Santo, então nós podemos enfrentar qualquer coisa. E você pode contar qualquer história e você pode, o Evangelho conduz exatamente através dela. Isso, muitas vezes as pessoas pensam que o que a gente faz é um certo bullying com as pessoas. A pessoa não vê que as pessoas estão em dificuldade e, em vez de dar umas pitadas de psicologia secular para a pessoa se sentir melhor, vem com o Evangelho. Não, queridos, isso é nada mais do que experiência cristã. Paulo diz: eu não me canso de dizer as mesmas coisas, porque ele sabe, mas nada nesse mundo pode mudar você e deixar você pronto para todas as circunstâncias. É conhecer e experimentar o poder de Deus em nossa vida pessoal, e não é um mero retrato de uma bela paisagem e a experiência de um homem na prisão. Paulo não vai contar a experiência dele na prisão como um fato isolado, como uma coisa bonita, mas que diz respeito unicamente a ele. Eu sei, Paulo diz, eu experimentei isso e não há dúvida. Ninguém experimentou sofrimento, desonra, violência física, emocional, moral, mais do que o apóstolo Paulo. Ele está dizendo: eu sei como o Evangelho é capaz de manter a sua alegria, o fervor, o júbilo, a satisfação em todas as circunstâncias. Então ele havia conseguido e sabia que muitos deles em Filipos também estavam experimentando a mesma coisa sob aquelas condições difíceis, e
por isso ele queria ser um incentivo, ajudar a que isso crescesse, se expandisse. Portanto, Paulo está mostrando a eles passos mais profundos no caminho dessa alegria e desse deleite. Agora, o que realmente explica a maioria dos problemas entre os homens é que existe um problema dentro do homem. O que Paulo está dizendo é o seguinte: cada problema que você me contar não é por nada que aconteça fora de você. Não há nenhuma circunstância que está fazendo você ser miserável por dentro. Você ser dominado pelo medo, pela falta de deleite em Deus, pela falta de prazer. Simplesmente não existe nenhuma circunstância. Então, um homem que discute consigo mesmo, geralmente vai acabar discutindo com os outros. É o que Paulo vai mostrar. O homem que é insatisfeito consigo mesmo, ele vai acabar ficando insatisfeito com todo mundo. Porque quando nós somos insatisfeitos conosco mesmo, internamente, nós começamos a cobrar de todo mundo, de alguma forma, que é responsável pela nossa insatisfação. Paulo está dizendo que quando você, dentro de você, não há esse deleite, essa alegria em Cristo, isso se expressa com insatisfação. E todos os problemas que nós temos com as pessoas, na verdade, só é um retrato do que está acontecendo dentro de nós. Portanto, nós somos susceptíveis ao que é o ambiente distorcido à nossa volta, se estivermos distorcidos internamente. O segredo, então, é viver reconciliado com Deus por dentro. E o mais, Paulo disse, virá. Eu não sei se vou continuar preso, eu não sei se vou apanhar mais, eu não sei o que vai acontecer, mas não tem importância. Então é importante que consideremos essa questão da vitória de Cristo de todos os pontos de vista concebíveis. O que Paulo vai ensinar em Filipenses é que é fácil você não aplicar a vitória final. Você diz assim: Cristo venceu todas as coisas, conquistou tudo. Então ele vai dizer: aplica tudo. Se ele venceu tudo, então não há nada que a vitória dele não possa ser aplicada. E nós também temos que fazer isso individualmente. Mais cedo ou mais tarde, todos nós nos deparamos com situações adversas. Eu diria assim, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos estar na prisão. E se você não encontrou o deleite e a alegria na prisão, internos, a prisão vai te deixar miserável, mas todos nós vamos estar na prisão. Você pode pensar assim: eu nunca estarei preso como Paulo numa prisão romana, mas você vai estar preso numa cama de hospital. A prisão é estar preso num lugar onde você não queria estar, ou seja, onde você não escolheu estar. Você vai estar preso, não é? Pode ser por um acidente, você vai estar preso em aflições e infortúnios, você vai estar preso no meio de perdas irreparáveis na vida, perdas de coisas, perdas de pessoas. Há muitas prisões e há algo que nos coloca nessas prisões. E estamos naquela prisão porque não podemos evitar. Se nós pudéssemos, nós sempre evitaríamos a prisão. Como Paulo, se pudesse, sempre evitaria estar preso, como ele ficou várias vezes. Estar na prisão é óbvio que é estar num lugar onde, se eu pudesse evitar, eu não estaria. Estar na prisão é óbvio que é estar numa situação em que, se eu pudesse evitar, eu não estaria. E o importante é que nós saibamos, antes de chegar lá, o segredo de como superar essas coisas e de como ter aquela alegria em Deus, apesar da circunstância, porque você vai estar na prisão. Vai estar na prisão da velhice, vai estar na prisão da doença, do infortúnio, da calúnia, do abandono. Todas essas prisões o apóstolo Paulo experimentou, além da prisão mesmo, numa cadeia. E de como nos elevar e, de dentro das nossas prisões, expressarmos a verdade inexorável do que o Evangelho produz, como a carta aos Filipenses, escrita numa prisão. E você precisa saber isso antes. O que Paulo vai dizer é que, se você esperar estar na prisão, se você chega na prisão sem esse deleite em Cristo, você só vai ter miséria, não é? E nós precisamos saber, para a nossa paz e para a nossa alegria, conhecer essas coisas antes da prisão chegar.
E, como nós sabemos, é inexorável que a prisão chegue para todos nós, mas há uma razão ainda mais convincente, e eu não quero minimizar esse primeiro ponto, mas não é suficiente. O mais importante, e isso precisa ficar claro para nós, como isso não é opcional, não é? O mais importante ainda é o fato de que somos salvos para servir ao mundo nesse sentido. Somos salvos para sermos evangelistas, para mostrarmos o evangelho ao mundo. Paulo deixa isso claro no capítulo 2, enfatizando a importância daquela harmonia interior e daquela harmonia que flui para fora pelo nosso chamado. Ele diz assim, no capítulo 2, para que sejais irrepreensíveis e simples, filhos de Deus, sem mancha, no meio de uma geração má e perversa, no meio da qual vocês brilham como luzeiros, como estrelas no mundo. Então, vocês são as luzes, os luminares do mundo. Então, se houve um tempo em que o mundo precisava de um testemunho cristão, é nesse momento. O mundo é infeliz. Nosso mundo é infeliz, como era o mundo de Paulo. Nosso mundo está perdido, está assustado com a morte, e o mundo está infeliz por o seu coração ter um monte de demandas que jamais são satisfeitas, e o que ele precisa ver é estrelas brilhando. Esse mundo é escuro, queridos. E no meio do céu, dessa escuridão, Paulo diz, o mundo tem que ver vocês brilhando, brilhando, atraindo o mundo por meio de uma repreensão da escuridão através do brilho de si mesmos, porque é assim que a luz repreende a escuridão, né? Ela simplesmente brilha. Então, mostrando como ele também pode desfrutar disso, dessa qualidade de vida. Ele diz, ser luz no mundo é isso, não é? Portanto, além da nossa própria felicidade e desfrute pessoal, que é óbvio que está envolvido, como a gente viu antes, é de vital importância que a gente entenda a epístola de Paulo e a doutrina que ele ensina aqui, é de que vivamos e pratiquemos por amor a Cristo e ao mundo aquilo que o Evangelho traz para nós, porque essa é a maneira de o mundo ver a beleza de Cristo. O mundo só podia ver a beleza de Cristo, de Paulo, na cadeia, se Paulo fosse uma pessoa lá completamente diferente daquelas pessoas miseráveis. Eles iam brilhar porque no mundo infeliz dali, eles iam ver a alegria de Paulo, eles iam ver um deleite de Paulo, ele ia ver a relação de Paulo com todas aquelas circunstâncias que estava deixando todo mundo miserável na cadeia e não deixava ele miserável. E ele está nos desdobrando Deus como constelação, como luminárias no mundo, no céu escuro do mundo, e você não pode brilhar como constelação se alguma coisa eclipsa a luz da alegria do Evangelho no seu coração. Você não está brilhando, você vai estar no eclipse. O mundo todo está na escuridão do medo, da falta de paz, da ansiedade, e você vai brilhar num mundo desse quando as pessoas olharem para você e verem o oposto. Então, se, como dizem, a janela não estiver limpa, ou o espelho não estiver limpo, você não poderá ver a luz, não poderá ver através. Por esse motivo, cabe a nós considerar juntos isso. Então, esse é o tema da carta. Vocês são luzeiros para o mundo. Lá no ambiente que vocês vivem, eu estou aqui no ambiente da cadeia, vocês estão nos seus próprios ambientes brutais, em Filipos. O mundo está vendo vocês felizes em Cristo. Está vendo vocês cheios de alegria? Se está, então Deus colocou vocês como luzeiros no meio do mundo, brilhando no meio das trevas do medo, da ansiedade, do temor do futuro, da infelicidade, da insatisfação, que é parte da escuridão do mundo. E por esse motivo cabe a nós considerarmos isso. Então vamos agora considerar brevemente o método que o apóstolo Paulo faz isso. De acordo com alguns estudiosos, o método aqui é diferente daquele encontrado na maioria das cartas do apóstolo Paulo. Até certo ponto eu concordo com eles, mas só até certo ponto, né? Porque o método do apóstolo Paulo, quase invariavelmente em todas as suas cartas, é doutrina e então teologia. Isso fica muito marcado e muito claramente para nós. Por exemplo, você vai ver Efésios 1, 2 e 3 é só teologia, não é? É só doutrina, perdão. E depois, quando ele encerra o capítulo 3, ele vai aplicar aquilo.
É muito claro aonde está a doutrina e aonde está a aplicação. Ele depois desenvolve na vida prática a aplicação da doutrina. Então, a maioria das epístolas são assim, podem ser divididas dessa forma. Efésios de 1 a 13, depois em diante, Romanos, até o capítulo 11, doutrina, e depois do 11, Paulo começa a fazer as aplicações. Então, há quem diga que não há vestígio de doutrina, teologia, mas isso é um erro grosseiro. Aqui você escolhe começar com uma declaração prática, mas não pode fazer isso, exceto em termos da própria teologia. E, em outras palavras, todo o conforto que o apóstolo Paulo vai trazer para as pessoas é baseado no ensino bíblico, na doutrina. Ele faz um pouco diferente. O método dele em Filipenses, realmente diferente de todas as cartas, é que ele mistura essas duas coisas o tempo todo. Não há fronteiras entre elas claras, ambas percorrem a carta inteira. Paulo fala sobre doutrina e prática, doutrina e prática, doutrina e prática o tempo todo, em vez de fazer uma divisão entre o início, doutrina, e depois prática. Outra coisa que é bom a gente enfatizar é o realismo da carta. Paulo não esconde nada. Paulo enfrenta tudo, Paulo é sincero, e é por isso que eu sou totalmente grato a Deus, pela cada sentença do Novo Testamento. Há um realismo absurdo e absoluto no Novo Testamento, e eu acho que todos nós já somos desiludidos o suficiente e não queremos mais ouvir homens que pintam imagens bucólicas, melhoras da vida, melhoras do homem, melhoras, más teorias, mais psicologia, mais coisas que não dão em nada, que não enfrentam a realidade, que falam para você que você é bom, quando você na verdade sabe que você é povoado de coisas que não são boas, que o homem, se fosse bom, o seu mundo seria bom. Nós estamos cansados de mentiras, de mentir para nós mesmos, de um contar uma mentira para o outro, de nós escrevermos mentira junto e seguirmos com elas. Mas quando um homem se torna realista, existe um perigo. Quase todo mundo realista se torna cínico. E você vê o autor de Eclesiastes, como está escrevendo só do ponto de vista de um homem debaixo do sol, ele explode em cinismo. E se há uma coisa que pode salvar um homem do tal cinismo, é o Evangelho. O Evangelho, ele enfrenta as realidades sem pintá-las de uma maneira bucólica. No entanto, é impossível estar cheio do Evangelho e ser cínico ao mesmo tempo. Então, como o apóstolo lida com essa questão, é fascinante observar como ele, diferentes pessoas dividiram a epístola. Você olha para vários grandes pregadores e as pessoas dividem diferente. Por exemplo, há quem diga que todo o capítulo 3, onde Paulo faz uma retrospectiva da sua vida, que está fazendo uma digressão, e eu discordo totalmente. Certamente existem algumas divisões aqui, óbvias e naturais, que correspondem ao capítulo 1. O tema principal é a alegria em Cristo. Não é a alegria, é a alegria em Cristo, que flui disso para todo lugar. Como se alegrar no Senhor, como se alegrar na tribulação, como se alegrar nas circunstâncias mais terríveis, como viver uma vida feliz e plena em Jesus Cristo. Isso é o que Paulo quer dizer para você em Filipenses. Esse é o tema dele. Primeiro, ele mostra que é possível, apesar de todas as circunstâncias, e as dele eram as piores. E ele segue esse tópico imediatamente no capítulo 1, onde ele fala sobre si mesmo como um prisioneiro. E os membros da igreja de Filipos, que amavam e estavam muito preocupados com Paulo, por ele estar preso, eles já tinham visto como Paulo sofreu na própria cidade deles, moralmente, emocionalmente e fisicamente, e sabia que ele continuava experimentando essas coisas. Então Paulo diz assim no versículo 12 para eles:
Quero que vocês saibam, irmãos, que as coisas que me aconteceram resultam antes no progresso do Evangelho. Não fiquem tristes, não deixem isso roubar a visão de que isso está fazendo o Evangelho ir em frente. Ou seja, não há nenhuma autocomiseração em Paulo, aquele sentimento de que você tem pena de si mesmo, quer que as pessoas sintam pena de você. E Paulo diz, olha, isso resulta no progresso do Evangelho, e é a mesma coisa que Deus vai fazer na vida de todos nós. Então Paulo diz para alegrar e desfrutar essa vida cristã, apesar disso. Ele diz o seguinte: se a vida cristã me leva para a cadeia, eu me alegro com isso, e o Evangelho é suficiente. Eu não quero que vocês se entristeçam e percam essa realidade. Além disso, ele se refere a algumas pessoas que pregavam a Cristo por inveja, e na esperança, ele diz, de aumentar as minhas aflições. Mas apesar disso, Paulo diz, eu estou totalmente feliz. Ou seja, essa é uma grande e gloriosa verdade, né, de que nem quando as pessoas querem o nosso mal, e elas agem para isso, essas pessoas pregam só para aumentar a minha aflição, mas elas não aumentam, não é? Os problemas que vêm do Estado, os problemas que vêm do meu corpo, e o problema que vem de pessoas que querem me atingir, não afetam essa alegria e satisfação. O que é oferecido a nós por meio desse Evangelho não é contingente, é uma oferta absoluta, Paulo está dizendo e vai dizer nessa carta. Ou seja, não depende das situações, não depende das pessoas, não depende se pessoas querem o nosso mal, não depende se as pessoas agem para o nosso mal. O Evangelho de Jesus Cristo promete ao homem que realmente o ama e foi levado a crer nele, ser uma pessoa independente das circunstâncias e da sua condição e de qualquer coisa que outra pessoa faça contra ela. Sua alegria vai permanecer, e esse é o tópico do capítulo 1. Então, eu acho que no capítulo 2, ele já mostra mais como tudo isso é possível, apesar do que ele chama das fraquezas da carne. Ele está dizendo, quando chega no capítulo 2, ele vai dizer assim, essa alegria, esse gozo, esse fervor e deleite em Cristo é contínuo, apesar das fraquezas da carne. Primeiro você vê, ele falou sobre as aflições em geral e o que as outras pessoas fazem a nós. Agora ele fala sobre as fraquezas da carne, e com isso ele não quer dizer algo puramente físico, fraquezas da carne, nossos corpos estão envelhecendo, nós temos enfermidades, mas sim dificuldades e fraquezas inerentes a nós, por sermos homens. Ou seja, as fraquezas inerentes a nós, as fraquezas físicas, as fraquezas pela maneira com que a vida nos tocou. Você vê uma menina, era escrava, quanto ela sofreu? Quanto abuso? Então, você pode dizer assim, uma pessoa que sofreu tanto, ela tem tantos traumas, não sei o que ela nunca vai poder ter essa alegria. Paulo diz, não, isso é inerente, isso não depende das fraquezas da carne. Ou o carcereiro, quão brutal ele era, mas quantas experiências brutais também ele experimentou para ficar tão embrutecido. Então você não pode ler o capítulo 2 sem ver que também na igreja dos Filipenses havia elementos que tendiam a produzir discórdia. Então ele diz assim no versículo 12, capítulo 4, não olhando cada um para o que é seu, mas cada um também para o que é do outro. Essa tendência existe sempre, embora sejamos cristãos e vivamos em comunidade. Paulo diz, não, nós somos tentados ao egoísmo e a não nos preocuparmos com os outros e a medirmos o que está acontecendo em como as pessoas estão nos agradando, como a igreja está nos agradando, como as situações estão, e não nos preocuparmos, estarmos realmente comprometidos com o que é dos outros. E a nossa própria felicidade e prosperidade ficam ali no centro. Então, estamos tão preocupados conosco que nos esquecemos dos outros e vivemos reclamando dos outros. E esse é um elemento que devemos enfrentar sempre. Ele diz, essas fraquezas dos outros, somadas às nossas fraquezas, é o que ele está chamando de fraqueza da carne, não são suficientes para aplacar essa alegria. Esse é o elemento que nós devemos enfrentar sempre. Então o Evangelho cristão não promete que, se você acreditar em Cristo, você de repente vai ser transportado
para um mundo em que ninguém te entristece, em que ninguém te decepciona, em que ninguém faz nada para que te machuque. Em vez disso, ele nos diz que nós podemos estar nessas situações e rodeados por pessoas difíceis, que pode haver crítica e que pode haver ciúme, e ainda assim o ponto dele é que essa alegria sobrevive. Você vê que todo o tempo é isso que o Paulo está costurando, apesar dessas fraquezas, para não dizer pecados juntamente, que podem nos cercar e nos afligir, vindo de todas as formas, nós triunfamos sobre elas, e essa alegria reina em nós. Essas coisas jamais vão nos derrotar, não é? E apesar da presença delas, a alegria e a harmonia devem continuar florescendo. E por outro lado, é de vital importância para nós jamais considerarmos esses cristãos do Novo Testamento como eles se tivessem uma vida separada, não é? Muitos deles eram escravos, eles não tinham uma vida protegida, alguns membros da igreja eram escravos, gente que nasceu e morreu sem nunca ser livre. Muitas dessas pessoas que não eram escravas trabalhavam brutalmente, não era uma época de leis do trabalho. Então eles, como nós, sabiam o que era exaustão física. Nunca fale, estou exausto, a vida é muito difícil, estressada. Essas pessoas conheciam uma vida brutal, muitos eram escravos e outros, não sendo escravos, ainda assim tinham um trabalho totalmente exaustivo. Eles sabiam o que era exaustão física, eles sabiam o que é nervos à flor da pele, no sentido de ser pressionado, e ainda assim Paulo diz, se tivermos essa verdade em nós, e este poder de Cristo em nós, vamos nos alegrar, podemos superar. No meio de tudo isso, nós vamos brilhar como luzeiros no meio das trevas. Todo mundo está nessa escuridão de todas essas coisas, mas nós somos colocados como luzeiros. O mundo vai enxergar. Em seguida, a gente chega no capítulo 3, e as outras coisas que tendem a tirar nossa alegria e felicidade são abordadas. Ele vai caminhando, limpando todas as coisas que você podia mencionar. E foram coisas que o apóstolo experimentou profundamente e por muito tempo. Então, o evangelho estava sendo pregado, nas igrejas estavam sendo estabelecidas, plantadas, como a igreja de Éfeso, como a igreja de Filipos, na Galácia, mas elas estavam sendo abaladas. E a fé dos convertidos era sempre abalado pelo falso ensino. Sempre havia líderes pregando algo que não era a verdade de Deus. E os chamados, por exemplo, vai ter exemplos vários, mas, por exemplo, os judaizantes, eles seguiam Paulo. Aonde Paulo pregava, estabelecia uma igreja, e depois esses líderes chegavam e diziam, olha, isso aí tudo é verdade, Cristo, a cruz, todas essas coisas são verdade, mas se você quiser realmente experimentar a graça, a glória de Deus, o poder de Deus, então você vai ter que se conformar a certas cerimônias judaicas, e vai ter que adicionar algumas coisas ao evangelho. E Paulo, então, tinha que dizer, esse acréscimo é fatal. Se você acrescentar alguma coisa, Paulo não era como as pessoas hoje que pregam isso só para dizer assim, mas se você acrescentar, tudo bem, tá bom também, porque apesar disso ainda é alguma coisa. Não, Paulo dizia, se você acrescentar isso ao evangelho, vocês perderam o evangelho. Eles, então, esses mestres, estragaram a igreja, a vida dos cristãos, enchendo a mente deles de perplexidade, de dúvida, de confusão. E esses tristes erros e problemas da igreja primitiva estavam também se filtrando na igreja dos filipenses. Paulo viu isso e no capítulo 3 ele preparou os membros com antecedência, respondendo a esses argumentos que iam sendo levantados, mostrando que como enfrentar o falso ensino é a praxe do cristianismo. Se você não quiser enfrentar o falso ensino, você não pode experimentar, ou está experimentando de fato aquilo que o evangelho é. Falsas doutrinas tornam impossível a alegria em Cristo. Se você de alguma maneira não tem essa alegria,
algum falso ensino é que está dominando a sua vida, e não a verdade. É o que ele vai dizer. Se nossa fé não for correta, não espere essa alegria. Se a nossa fé não for correta, não estiver alicerçada na verdade do Evangelho, não espere os efeitos do Evangelho. Nós nunca vamos experimentar as bênçãos da salvação, a não ser como o resultado da verdade do Evangelho. Se ele é misturado com alguma coisa ou alguma outra coisa, com qualquer ideia humana, como os judaizantes faziam, então você perde. E então, no último capítulo, que é o capítulo 4, já que a carta é pequena, só tem 4 capítulos, ele mostra como essa felicidade e alegria podem ser mantidas e aumentadas mesmo em meio às tensões naturais da vida prática. Paulo ficou muito grato com a igreja dos Filipenses, por enviar ele, como eu disse, um pacote com comida, com roupa para o frio, algum recurso, e ele disse a eles que, apesar disso, ele sabia viver sob qualquer condição. Então, ele disse: sei viver com necessidade e sei ter abundância. Aprendi a estar contente, seja qual for a minha situação. Não há algo profundamente contemporâneo nessas palavras de Paulo, não é? Nós conhecemos bem os problemas. Todos nós aqui podíamos parar agora e contar algum problema em nossa vida, causados pelo cansaço, causados pela doença, causado pela velhice, causado pela necessidade de alimentação, de abrigo, de algo que aqueça os nossos corpos. No entanto, Paulo, mesmo aqui na prisão, sofrendo profundo desconforto físico, envelhecendo prematuramente devido às duras condições que Paulo viveu e das brutalidades que ele experimentou por causa do Evangelho, Paulo diz: essa alegria está acima de todas essas coisas. E ele exclama com essa maravilhosa explosão de eloquência: não importa. Não, nenhuma dessas coisas, na verdade, importam. Nada importa, porque no meio de qualquer situação, eu sei estar satisfeito e contente. Ele tem tudo porque ele tem Cristo. Essa é a mensagem de Paulo aos Filipenses. As tensões da vida são muito graves, e Paulo vai descrever tensões muito maiores do que qualquer homem praticamente experimentou. Ele não é um amigo do humanismo que tenta minimizar as coisas para a gente encontrar algum conforto na ilusão. E é aí que os psicologia superficial acabam se tornando grandes inimigos, não é? Porque a ideia, na maior parte do tempo, é nós não olharmos a realidade como ela é e, ao mesmo tempo, esquecer os fatos. Quantas vezes alguém está lá com seus dramas por causa da morte, medo disso, medo daquilo. A ideia é fazer a pessoa minimizar isso. Não pensa, para que ficar pensando na morte? Para que pensar naquilo? Para que? Tem que ser mais positivo. Você tem que pensar em coisas mais positivas, ou seja, você tem que esquecer que essas coisas vão acontecer e viver agora sem pensar nelas. E então te ajudam simplesmente a esquecer os fatos que vão chegar. Como eu disse, cedo ou tarde, e às vezes agora nesse instante, todos nós estamos na prisão. E nós não somos ajudados quando somos levados a esquecer. Mas aqui a gente tem um homem que, em meio a grandes provas, ele experimenta a glória, triunfo e se regozija. Não só isso, ele é capaz de transmitir essa alegria. A carta de Paulo e o que Paulo ensina e o Evangelho não é que você pode suportar, é que você pode se alegrar. Não é que ele pode suportar a cadeia, prisão, fome, frio, violência. É que ele pode se alegrar nisso. É que ele pode ter uma alegria, não naquilo, mas naquelas situações. E então, na verdade,
não só aquelas pessoas receberam essa carta de Paulo, mas todos nós. 2000 anos depois de Paulo escrever essa carta, esse ainda é o nosso problema. Não é? E ao considerarmos a epístola, essas são algumas questões que a gente enfrenta. Nós vamos perguntar o que é a vida. E também o que é a morte. Nós não vamos fugir do que é a vida, nem do que é a morte. Nós vamos considerar o que aconteceu na encarnação. É isso que Paulo vai fazer eles considerarem. Pensem no que é a vida. Pensem no que é a morte à luz do Evangelho. Vamos considerar o que aconteceu na encarnação. Vamos considerar o significado da justificação pela fé. Vamos considerar a doutrina da ressurreição. Vamos considerar o que significa ser glorificado. Vamos considerar o que é a verdadeira oração. Esses são alguns problemas que você tem que considerar de fato para experimentar isso. Como a gente vê, essa carta está repleta de doutrinas. Não é verdade que ela é uma carta de coisas práticas. São doutrinas cristãs essenciais e, no entanto, de fato, é tudo prático. Não há nenhuma dessas doutrinas que não levem a algum resultado prático na vida, de tal maneira que nós não nos tornamos, e esse é o propósito, Paulo diz, não só luzeiros internos, nós temos uma luz lá interna, e lá dentro, lá no fundo, há uma coisa em nós. Não, nós nos tornamos luzeiros no meio de uma geração perversa. O que acontece em nós é visto pelas outras pessoas, e é por isso que nós somos luz. O que aconteceu com Paulo na cadeia em Filipos, a Bíblia diz que ele e Silas estavam cantando e os presos estavam quietos ouvindo. Eles estavam perplexos. Assim, por que esses caras estão cantando? Eles estão em carne viva. Eles não tiveram cuidado dos médicos. Eles estão sentindo dores excruciantes. Eles estão no meio dessa cadeia em que reina a escuridão, umidade, sujeira, todos os seus sentidos estão sendo bombardeados por aflições. Os seus ouvidos estão ouvindo conversas blasfemas, imprecações de pessoas que estavam sofrendo e colocam para fora o pior. O nariz deles estava sentindo um cheiro de excremento humano, de todas as coisas. Não era cadeia, com banheiro, com isso, com aquilo outro. Então o ouvido deles estão sendo atingidos, o olfato, os olhos estão na escuridão. E não havia um programa de alimentação, não é? Café da manhã, agora almoço, agora jantar, ceia à noite. Nas cadeias romanas estavam comendo na hora que eles se cismassem. Podia ficar um dia sem você receber comida, e você recebia lá uma porção de uma porcaria para comer. Então, lábios, ouvidos, nariz, olhos, pele, eles estão arrebentados, não há nada. E, como vemos, essa carta está repleta de doutrina essencial e, no entanto, totalmente prática, e ela nos fala hoje tanto quanto falou com os filipenses. Então, graças a Deus, ao enfrentarmos a situação atual, que talvez que tenhamos que enfrentar nos próximos anos, vários tipos de cadeias, até talvez a cadeia final que nos ponha numa cama, num leito, do qual nós não vamos sair, a própria cadeia desse corpo físico. Você vai ter que ir com ele até o fim, não importa o que aconteça com ele. Ele te serviu como um barco, muito bem, mas ele está ficando cada vez pior. Mas você não pode escapar desse corpo quando ele estiver no seu pior. E vemos uma época em que os próprios alicerces estão tremendo. Você vê, o mundo está tremendo, os governos, a sociedade, o mundo da educação, tudo está tremendo, tudo está ruindo, não há nada. Temos uma mensagem que pode nos garantir, em meio a todas essas coisas, não só pode nos manter firmes, não é o propósito do Evangelho manter você firme em toda situação, manter você sem perder a sua fé, não é só te dar forças, não é só controlar as suas vontades, não é isso que o Evangelho faz, te dando domínio próprio. E o Evangelho não só te impede de desmaiar na estrada e não conseguir continuar a caminhada, o Evangelho nos permitirá ter alegria, sucesso no combate.
e nos alegrar com uma alegria indescritível e cheia de glória, no meio dessas coisas. E nós então estaremos brilhando. Paulo está descrevendo que isso é brilhar como luzeiros do mundo. O mundo inteiro vai ver. Quando Paulo diz, muitos da guarda pretoriana se converteram. Não é incrível os guardas que prendiam Paulo, que ficavam acorrentados com Paulo, que estavam lá, de certa forma, para atormentá-lo, se converterem? Eles realmente viram no meio da escuridão uma luz de alegria, de gozo, de satisfação. E o Evangelho não permite só que a gente suporte, que a gente não se curve finalmente, que a gente não seja esmagado. Não. Ele permite, ele nos leva a essa alegria. E o segredo de tudo isso é como Paulo diz no versículo 1, que nós somos santos em Jesus Cristo. E é isso que nós vamos falar hoje à noite. Vamos ficar de pé. Há um único segredo para tudo isso. Nós somos santos em Jesus Cristo. É tudo sobre o Evangelho e sobre mais nada. Não há nada em tudo isso que não seja puramente o que o Evangelho está fazendo no coração de todos aqueles que o Pai deu ao seu Filho na eternidade e que o Espírito Santo chamou no tempo. Pai, como é bom abrirmos a porta e olharmos, Senhor Deus, mesmo que de longe, Senhor Pai, olhar por essa porta há 2000 anos atrás e ver o apóstolo Paulo numa cela escrevendo a carta aos Filipenses. Nós, Senhor Pai, podíamos jogar fora todos os outros livros do mundo, e esta carta, ó Deus, nos diz claramente como o mundo inteiro está, como o mundo inteiro vive. Descreve o coração de todos os homens, o poder do Evangelho, não só como uma doutrina, mas, Senhor Pai, na própria vida do apóstolo Paulo. Se ele brilhou naqueles dias, naquelas cadeias, naquelas situações como um luzeiro, essa luz pode ser experimentada, Senhor Pai, vista até hoje, através, Senhor Pai, da escuridão do nosso mundo, está essa luz brilhante da Tua glória, brilhando através do apóstolo Paulo, e daquelas pessoas, naquela igreja, como nós aqui, dos Filipenses. Ó Deus, que cada um de nós possa enxergar esses 4 capítulos pelo tesouro que eles são. Não há nenhum mapa para a vida, ó Deus, no mundo, que saiu da mente de algum homem, quer ele tenha 500 páginas, 2.000 páginas, 3.000 páginas, que se comparem aos 4 capítulos da carta de Paulo aos Filipenses. Como o Teu Espírito consegue ensinar, Senhor Pai, ó Deus, a tudo o que nós precisamos num curto espaço, Senhor Deus. Realmente só a Sua sabedoria infinita sendo derramada podia suprir nossos corações assim, que nós possamos ir a essa fonte ilimitada que é a Tua palavra, beber dela e de fato cada um de nós ser um luzeiro no meio da escuridão. E se nós somos luz, Senhor Pai, que a gente pare de reclamar das trevas, porque, Senhor Pai, se nós somos luz, Tu nos colocou no lugar escuro. No lugar escuro, Senhor Pai, como Tu estendeste o céu escuro à noite, e as estrelas ficam então visíveis, brilhantes, lindas. Então, Senhor Pai, nesse mundo escuro, é o lugar ideal, o lugar correto, para nós, como luzeiros, brilharmos no meio de uma geração perversa. Em vez de simplesmente ficarmos pedindo a Ti que essa geração não seja perversa, ou não seja tão escura, ó Deus, nós sabemos que Tu está dizendo para nós, brilhem nela, ela é escura. Eu coloquei vocês numa geração má, perversa e escura, para que vocês brilhem como astros. E nós, Senhor Pai, ó Deus, queremos todos juntos, como uma grande, imensa constelação, brilharmos, Senhor Pai, no meio da escuridão, como a luz poderosa da Tua glória na vida de Paulo consegue atravessar rapidamente esses 2000 anos na velocidade da luz e alcançar nossos corações
nesta manhã. Obrigado, Senhor Pai, pelo tesouro da Tua palavra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.